Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com o Michel Arouca pra falar sobre o WandaVision, episódio 8. Michel, que episódio, hein? Menina, tá acabando, e tá acabando com um baita episódio. Eu fiquei muito feliz com esse 8º episódio. Ah, eu também me emocionei muito, vamos falar mais sobre ele nesse vídeo. Lembrando, ó, toda segunda-feira, vai acabar a semana que vem, infelizmente, né, Michel? Mas, ó, toda segunda-feira a gente tem dobradinha Mimikan, tem vídeo aqui no meu canal com um review do episódio, esse vídeo que você tá vendo agora, às 8 da noite de segunda-feira. Aí, logo que esse vídeo acabar, a gente corre pro canal do Michel, porque vai ter vídeo de teorias. A gente vai especular o que vai rolar no final dessa minissérie. E ó, lembrando que esse vídeo tem spoilers, tá? Então se você ainda não viu esse episódio, corre lá pra ver e depois volta aqui. Eu gostei que você deu um spoiler interessante sobre a estrutura de WandaVision. Você já chamou de minissérie. Porque essa semana teve, né, entrevista aí com Kevin Feige, chefão da Marvel Studios, e ele disse que, por enquanto, o objetivo é que realmente WandaVision seja um evento aqui focado nesses 9 episódios. Pode ter mais pro futuro? Pode, mas não são os planos para o curto prazo. E olha, eu acho bastante interessante, viu? Porque eu acho que essa trama, ela tá chegando ao seu final e a gente viu que ela já saiu da estrutura de série. Sim. Cada ano. Quer dizer, ela é uma série, mas assim, essa estrutura de série dentro da série, né? Essa coisa de cada episódio homenagear uma época e tudo mais. Então, talvez se eles estendessem pra uma segunda temporada, não tivesse tanto a ver, né? Eu concordo. Não, tá muito legal. Ainda mais porque, ao que parece, na conclusão de WandaVision, vai afetar de forma gigantesca a próxima fase do universo cinematográfico da Marvel. Então, não teria nem por que ter uma segunda temporada, algo contido, sendo que nós vamos expandir para algo muito maior. Com certeza. E esse episódio eu achei bem legal, porque assim, ele foi um episódio bem explicativo, né? E assim, tudo bem, eu falei no episódio 4 que eu não curto tanto ter tantas explicações assim, mas eu acho que eles foram mais tranquilos com essas explicações. Foi mais até uma história de origem do que um episódio de vamos explicar tudo o que aconteceu, na minha opinião. Temos duas coisas legais aqui, né? Porque nós vimos um pouco da origem de ambas. Existe espaço pra gente ir até mais no passado, tanto da Agatha como da Wanda, mas nós vimos ali momentos importantes e chave do que aconteceu para elas se tornarem as pessoas que elas são hoje, os seres que elas são hoje. Então vamos falar primeiro da Agatha, né? A gente tem a nossa primeira cena, um flashbackzão lá pra Salem, em Massachusetts, em 1693. E esse ano é um dos anos em que aconteceram os julgamentos das bruxas de Salem, sabe? Aquela história super clássica que queimaram as coitadas das mulheres, acusaram de bruxaria e tal. Então, foi em 1692 e em 1693. Então foi nessa mesma época mostrada aí na série. E nessa sequência a gente vê que, ao que parece, a Agatha fez alguma coisa imperdoável e ela estava sendo ali sacrificada pelo coven dela, pelo clã de bruxas dela, que inclusive a mãe dela parecia que era líder, a rainha ali do coven, né? Isso é bem interessante, porque não é que elas estavam sendo julgadas por serem bruxas, né? É o ano do julgamento, só que ela tá sendo banida ou expurgada pelas próprias bruxas, né? Diz que ela teve um poder, ela obteve um poder, ou usou um poder, que era além do permitido pra idade dela e pra posição dela. Então, no ranking de bruxas ali, ela devia ser mais nova, uma aprendiz, que não podia ter acesso a algumas magias ocultas. Que magia foi essa? A gente não tem como saber. Eu acho que deve ser esse poder de sugar a magia e a vida das outras, né? Inclusive, aquela situação toda me pareceu um grande plano da Agatha, que ela queria estar ali naquela posição e ela fingiu que estava sendo atacada para sugar a magia de todo o coven dela, incluindo da mãe. Ela fez matricídio. Mika, a gente conhece Game of Thrones, que matricídio, patricídio é imperdoável. Eu acho que a situação fica meio ambígua. Tem várias coisas nesse episódio que ficam um pouco ambíguas. Eu tendo a acreditar no que você tá propondo. Eu acho que coincide muito com o que a gente viu da Agatha até agora, né? Que ela tem uma sede de poder muito grande, né? Sim. Até o próprio motivo dela ir atrás da Wanda é porque ela sentiu uma manifestação de magia imensa e ela tá lá querendo descobrir como que a Wanda faz aquilo, como que ela tem aquele poder. De um jeito que parece meio ganancioso, né? Ela quer essa magia pra ela. Não sei se necessariamente roubar a magia da Wanda, mas talvez querer aprender como fazer pra ela se tornar mais poderosa também, né? A gente vê que a Agatha, ela é muito curiosa. Ela tem, não apenas ela é gananciosa, mas ela queria entender, como é que você consegue fazer tantas magias avançadas, sendo que você não tem conhecimento nem do básico
Você não sabe de nada, não sabe como funciona a runa, não sabe como é que você pega um besouro e domina a cabecinha dele, transforma o besouro em passarinhos. Sabe a mágica que a gente aprende na escolinha de bruxa quando a gente tem 7 anos? Você não aprendeu isso? Como é que você sabe fazer, controlar um Rex, milhares de pessoas a distâncias? Então ela estava interessadíssima nesse nível de poder. Então, e é muito doido isso. A Wanda, sem saber nada dos princípios, consegue fazer magias super avançadas. Tem umas lá que a Agatha falou, isso aqui leva anos pra você conseguir fazer algo simples. E aí você vai e faz a magia do piloto automático. Eu amei que ela falou isso. Quando ela fala, ela tá fascinada mesmo. Ela tá querendo saber mais. Até isso a gente tem falado nos vídeos anteriores, né? Que ela parecia estar sondando a Wanda no episódio lá do Spark. Tipo, você consegue trazer os mortos de volta à vida? Por quê? Ela falou agora de necromancia nesse episódio. Então, é um poder que existe, né? Você manipular os cadáveres e tudo mais. Então, ela tava sondando. Será que a Wanda consegue fazer isso também? Pra concluir o flashback da Agatha, eu só queria dizer que eu fiquei muito decepcionado com a mãe da Agatha, que ela não foi muito inteligente. Ela viu que a menina tava sugando o poder de todo mundo, aí ela levita e dá mais poder pra ela. Caramba! Você, a gente vê até as coroas dela, que a gente fala que é a rainha, né? Aparece ali uns flashes da coroa dela como a rainha das bruxas. Vacilou, tia! Eu acho que ela pensou que o poder dela poderia ser superior ao da Agatha, né? Afinal, ela é a maior lá daquele coven e tudo mais. Esse negócio da coroa eu achei bem interessante, porque me lembrou, na hora que eu assisti, me lembrou um pouco até os chifrinhos ali da fantasia da Feiticeira Escarlate, né? E como a gente vai falar daqui a pouco, o Feiticeiro Escarlate pode ser também um título transferido ali, né? Então vai que a mãe da Agatha era uma Feiticeira Escarlate. Só que assim, eu acho que não, porque se você for reparar é diferente, ela tem no meio aqui também, que não tem na fantasia da feiticeira mesmo. E também eu acho que se a mãe dela, uma bruxa experiente, fosse uma Feiticeira Escarlate, ela teria dado um pau na Agatha, né? Do jeito que tá sendo mostrado como é poderosa e tal. Então acho que não. Não, e outra coisa importante que a gente pode presumir, não foi dito, mas a gente pode presumir, é que existe essa classe de bruxas. Já foi liberado no universo cinematográfico da Marvel magia desde que o Doutor Estranho foi inserido na trama. Então não precisa ter nenhuma influência de Joia do Infinito, não precisa ser mutante, não precisa ser inumana. Pode ser apenas bruxa e elas têm esses poderes. Isso já tá, acho que já faz parte ali desse universo da Marvel. É, total. Até se for parar pra pensar, isso pode ser uma forma bem sutil de retcon, porque quando a Wanda e o Pietro foram apresentados no universo cinematográfico da Marvel, era dito que os poderes deles eram originados das Joias do Infinito, que era uma forma de você não dizer que o poder da Wanda era magia, sabe? Então, ela tem isso aí, ela manipula por causa da Joia do Infinito, não sei o quê. Agora eles dão essa explicação de que a joia amplificou os poderes mágicos que ela já tinha desde criança. Então rola aí um mini retcon. Se você não sabe o que é retcon, tem o vídeo do Ficcionário que eu explico mais a respeito. Mas ó, só uma coisa sobre essa coisa da Agatha sondar e tudo mais, ela também usou o Pietro pra isso, né? Até de uma forma mais incisiva. Ela criou esse nome aí que ela falou, que eu tenho certeza que é pro fandom, né? Isso é direcionado pro público, que é o Fake Pietro ou Fietro. Isso total é uma linguagem de fandom, né? Uma linguagem de especulação da série. E eu adoro também. Eu fiquei decepcionado que a gente não bolou isso. Como é que a gente não falou Fake Pietro igual Fietro em algum dos nossos vídeos? Eu tô decepcionado com a gente, Mika. Verdade, verdade. Vamos cancelar esses vídeos, Michel. Mas então, esse Fietro, né, era os olhos e ouvidos dela. Então ela meio que possuiu algum corpo ou gerou lá e tudo mais pra conseguir espiar a Wanda e fazer essas perguntas inconvenientes pra ela de uma forma mais próxima do que a Agnes poderia, né? Afinal, o irmão dela, né? E eu acho muito legal que ela até fala, cara, eu não conseguia trazer o corpo verdadeiro do seu irmão pra fazer necromancia porque ele tava do outro lado do mundo, tava em outro continente e cheio de buracos. Aí eu achei sacanagem. Mas então esse Pietro ser outra pessoa, né, que nem a gente tinha falado nos vídeos anteriores, foi uma coisa que a Wanda meio que aceitou, apesar de achar estranho, porque ela tava tão trilili das ideias, coitada, que, tipo, ela tava se questionando, assim, né? Então, deve ser, né, diferente, mas é meu irmão. Assim, ser o Evan Peters pode ser só, então, uma brincadeira mesmo do universo cinematográfico da Marvel. Pode ser que isso não traga nada dos mutantes mesmo, pode ser que não tenha essa junção dos universos. Pode ser que a Agatha tenha moldado ele a partir de uma pessoa que existe realmente naquela continuidade, que seja, mas eu acho meio difícil. Seria ousado deles usarem o Evan Peters só pra fazer uma brincadeira, mas eu não nego que eu ia gostar. Eu ia achar legal se fosse só isso. Se tiver alguma forma de trazê-lo pra ele realmente ser o Mercúrio de alguma forma, putz, ótimo. Mas se não der também, eu achei que foi uma boa sacada aqui pra eles usarem na série. E aí a
gente entra no grosso desse episódio, que são os flashbacks da vida da Wanda, né? Pra explicar a origem dos poderes dela, a origem desse poder amplificado, né? E também a origem do Rex. Como que ela fez aquilo? Esse mistério que tava rolando desde o primeiro episódio, né? Por que isso tá acontecendo? Como tá acontecendo? Esse foi o episódio que deu, acho que uns 80% das respostas, né? Realmente tivemos bastante contexto, muitas explicações, e nós ficamos encucados com esses flashbacks, Mikan e eu, e lembramos das propagandas, daqueles comerciais que nós tivemos ao longo dos episódios, e a gente tentou encaixá-los ali na ordem cronológica do que a gente assistiu ali das memórias da Wanda. Então, conforme a gente for recapitulando os flashbacks, a gente vai trazer quais as propagandas que a gente acha que se encaixam, né? A primeira memória que elas visitam é lá em Sokovia, né? O lugar de origem da Wanda e do Pietro no universo cinematográfico. E eu achei muito fofa essa memória da família deles. Você tem eles lá no meio da Guerra Fria, porque Sokovia seria um país do leste europeu, apesar de fictício. Nesse universo ele faz parte do leste europeu. E o pai deles meio que contrabandeou uma série de TV americanas lá pra TV Night deles, ou seja, a noite da TV, que eles deviam passar, acho que a noite inteira maratonando série e treinando inglês. Adorei! É o meu espírito animal, ele é um série maníaco, é uma família de série maníaco, e foi muito legal a gente ter a confirmação de várias das referências que a gente pegou ao longo dos episódios, né? Então eles tinham lá os DVDs e as VHS de The Dick Van Dyke Show, de Malcolm in the Middle, de I Love Lucy, então foi muito legal. Eles têm bom gosto para séries, e ao mesmo tempo a gente realmente estava correto nas nossas análises do que aquilo representava na série. E a Wanda super podia ser uma colaboradora do site do Série Maníacos, entendeu? Porque ela é tão viciada em Dick Van Dyke que ela sabe a temporada e o episódio que ela quer assistir. Ela já decorou os episódios. Então, realmente, a gente vê como as séries são uma parte importante da vida da Wanda, seja pra ela curtir a família, seja momentos afetivos, mas também como forma dela se distrair dos problemas da vida dela, né? Que, no fim das contas, é o que série é pra todo mundo, né? Claro, não, é aquele grande momento de conforto, é as memórias familiares que ela teve. Por isso que aquilo foi tudo manifestado no Rex no final das contas. Ela trouxe... Imagina, a Wanda é uma mulher muito traumatizada, que teve perdas atrás de perdas. Então, quando ela tenta criar a realidade dela, ela usa as melhores memórias que ela teve na sua infância. Então, por isso que temos as referências aos seriados. Então, sensacional. Mas é claro que as coisas boas não podem durar nessa série, né? Tem aquele momento lindo que você já tá, tipo, entrando, emocionando com aquele universo, aquela cena doce, e tudo explode, todo mundo morre. Eles ficam lá na cena clássica aí da história de origem da Wanda no universo cinematográfico, que é o meu vizinho batendo no teto com um martelo, que está acontecendo. Eu juro que isso não é combinado. Meu vizinho quer impedir os vídeos de WandaVision, assim como a Agatha queria impedir o Visão de chegar na casa no episódio passado. Não é possível. Ô, nossa querida Wanda, muda a realidade aí pra Mikan, por favor. Cara, você falou e parou. Viu? Mudou. Ó, que doideira. Não, voltou. Então não durou muito. Mas, ó, então, a cena é a do míssil Stark, né? Que eles usam, né, em A Era de Ultron como motivo pra Wanda e o Pietro odiarem as indústrias Stark. Afinal, ficaram lá nos escombros com os pais mortos e aquele míssil que não explodia, ficava lá parado. Mas, Michel, pode ser que o míssil não tenha explodido por causa da Wanda. Fiquei pensando nisso também. Porque a Agatha até chega a questionar. O que você fez? Você usou ali um feitiço de probabilidade? E a Wanda falou, não, apenas falhou. Mas talvez ali já fosse uma manifestação dos poderes dela, é verdade. Então, eu acho possível, porque depois que tem esse momento que a Agatha fala que a Wanda usou esse feitiço e tal, ela fala, então, vocês estavam super seguros no fim das contas. Tanto trauma, mas vocês estavam seguros. E ela fala também que nesse momento ela vê uma baby witch, então, tipo, uma pequena bruxa, né, uma bruxa iniciante, mas que ela ainda não tem os grandes poderes que ela tinha. Então, algum poder ela viu ali. E o único momento que ela pode ter usado esse poder seria pra desativar o míssil, né? E também a nossa primeira referência ao primeiro comercial, que é a torradeira que fica piscandinho ali em vermelho, igual a bombeta que não funcionou e fica piscandinho também. O bombeta é um chapéuzinho. É um apelido carinhoso pra bomba. E a torradeira é Stark, o míssil é Stark, então tudo está conectado. Aí depois a gente vai pro momento em que a Wanda realmente obteve os poderes dela, que é quando ela foi alvo de experimentos na Hydra. Exato. A gente vê ali que a Hydra tá com o cetro do Loki, e dentro do cetro do Loki tem a joia da mente. Então ali
Talvez, na verdade, o que aconteceu foi que potencializou os poderes que ela já tinha de bruxa. Então ela tem o sangue de bruxa, o contato com a joia do infinito ali fez com que ela acordasse, sabe? Expandisse todo o poder que ela tem dentro dela. E até é muito interessante porque a joia vai até ela, né? Eles mandam ela encostar, eles até comentam que ninguém tinha sobrevivido a encostar, eles iam basicamente mandar ela morrer, mas ela não precisa ir até lá, porque a joia vai até ela, se revela na sua forma verdadeira, né? Porque sai daquela gema azul e fica na cor amarela, que é a cor mesmo da joia da mente. Enquanto ela tá vendo aquela manifestação de poder, ela vê uma silhueta ali que é de uma pessoa usando a fantasia da Feiticeira Escarlate, né? Tem aquele adorno que ela usa, não sei se é um elmo, né? Tem os chifrinhos e tal. Mas assim, pela silhueta, eu não acho que seja uma imagem da própria Elizabeth Olsen. Então não é ela se vendo. Eu acho que é outra mulher fantasiada de Feiticeira Escarlate. Pode ser a mãe dela. Será que ela tá vendo ali a antecessora do manto da Feiticeira Escarlate, que um dia ela vai vestir? Eu acho que sim, e a gente já vai falar mais sobre isso. Mas as últimas coisas sobre esse momento da Hydra são que essa imagem não aparece nem nas câmeras de segurança, então deve ter sido um flash assim, sabe? Ou a própria Joia da Mente já alterou tudo ali. Aparece ela de pé e depois ela caída no chão, é bizarro. E que quando ela tá na cela, ela também vê uma série pra ficar tranquilinha, pra se distrair, que é The Brady Bunch. Exato, a gente vê ali as crianças que interagindo, são personagens de The Brady Bunch. E você acha que é possível fazer alguma relação com outro comercial que a gente viu nesses momentos aí? Eu acho que sim. A gente tem o relógio, que é Strucker, né, do segundo episódio. Strucker é o nome do responsável pelos experimentos na Wanda e no Pietro. Então já temos ali, né? Sim. E no episódio seguinte tem o sabonete da Hydra, que pode estar aí, né, entre esse flashback e o seguinte. Você acha que é porque deu uma limpada ali nas imagens da câmera, não deu pra ver o que aconteceu, então, e é um sabonete que a gente já tinha visto, que em Agents of S.H.I.E.L.D. fala que apaga a memória, então talvez seja naquele momentinho ali onde a gente não consegue ver exatamente o que aconteceu na interação dela com a Joia da Mente. Ou até a coisa dela querer mudar o mundo com a Hydra, né? Que é apagar, tipo, a morte dos pais e ter algo novo. Enfim. Aí a gente já vai pro terceiro flashback. E aí acho legal a gente situar as coisas no tempo, né? Esse flashback que teve na Hydra, ele é um pouquinho antes da Era de Ultron. Então, se você não viu a Era de Ultron, esse trechinho é um pouquinho antes ali, porque quando a gente conhece a Wanda e o Pietro, eles já estão com os poderes deles, né? Agora, esse terceiro, eu imagino que seja depois que a Wanda já se descontrolou ali em Guerra Civil e já tá presa no quarto. Mas pode ser também um pouquinho antes disso, ela de luto, interagindo com o Visão. Eu acho que pode ser antes ou depois da cena de Lagos. Pode ser por aí mesmo, porque ela tá um pouco inquieta, ela tá ali, na verdade, encolhida. A gente não sabe dizer se ela tá triste, se ela tá depressiva, mas ela não tá com a energia alta. E aí entra talvez a referência exatamente do papel toalha Lagos, que é aquele momento ali nos filmes onde a Wanda perde um pouco do controle dos poderes dela e mata inocentes. Então talvez ali seja um momento de reflexão, de ela falar, caramba, eu preciso controlar meus poderes. Então pode ter uma ponte aí também no universo. Mas eu acho que essa cena ela é muito sobre o luto mesmo, sabe? É mais sobre a morte do Pietro em si. Então talvez seja um pouco antes dela ter se descontrolado. Sim. Mas é um momento muito legal de interação entre ela e o Visão. Eu achei essa cena bem tocante, assim, né? O Visão tentando ajudar, mas ao mesmo tempo ele também acabou de vir ao mundo, né? Nesse momento. Ele ainda tá aprendendo a lidar com as emoções humanas, né? E ele fala um negócio muito bonito que é: o que é o luto se não um amor perseverando? Que acho que cara, é muito essa série é sobre luto, sabe? E esse episódio foi muito sobre isso. Então, eu acho que foi uma visão bem bonita, assim, que ele trouxe. Concordo. Foi uma visão muito bonita do Visão. Estamos de acordo. Sim. E nesse momento, eles estão vendo Malcolm in the Middle, que a gente já falou também aqui nos vídeos. Foi a referência do episódio ali entre anos 90 e anos 2000, né? Muito legal. E a gente vê exatamente momentos com Bryan Cranston, nosso querido Walter White de Breaking Bad. Antes disso, ele já fazia comedinhas familiares e o teto caía em cima do homem. Será que agora, então, é canônico que no universo cinematográfico da Marvel existe o Bryan Cranston? Exatamente, que bom. Ganharam excelente ator. E se o Bryan Cranston fizer algum personagem da Marvel mais pra frente? Vou ficar muito feliz, tomara. Mas aí vai ser o personagem que apareceu na série que a Wanda assistia. Aí vai ter que ter retcon, você não sabe que é retcon, vai no ficcionário da Mikan. Mas nesse momento já rola um clima entre os dois, eu acho muito legal, tipo, eles começam a se olhar, e o Visão dá um sorrisinho, tipo, deixa eu voltar aqui. Eu amo que o Visão é muito nerd, tipo, ele é muito nerdinho. E nesse momento, assim, depois que eles falam de luto, a Agatha seca uma lagriminha. O Michel achou que era deboche. Eu acho que é uma mistura de deboche e ela
ela ter realmente achado tocante. Imagina, 100% deboche. Ela faz assim, porque aquilo ali é piada. Não acredito nela. Ah, mas ninguém tá vendo. Mas a gente ela tá fazendo pro público. Ah, entendi. Ok, levando em conta o que a série fez nos últimos tempos, eu entendo. E eu acho que esse último flashback é muito legal, porque nos outros a Wanda meio que tava reticente aí, né? Tipo, ela tava indo, percorrendo, nessa sessão de terapia da Agatha, né? Ela vivia falando, é terapêutico, vai lá, precisa. Nesse caso, ela tipo tava, mano, eu preciso saber. Você tá aí à beira do precipício. O que você fez? Você queria trazer o Visão de volta. E a Wanda, eu queria mesmo. E aí ela sai andando e vai sozinha pro outro flashback, que é no quartel-general da SWORD. A gente para pra se perguntar algumas coisas que talvez a gente nem vai ver as respostas, mas é um negócio que paira na nossa mente, que é como a Wanda sabia que o corpo do Visão estava na SWORD e por que o corpo do Visão foi parar na SWORD. Existe aí a resposta mais simples, que é a SWORD é uma aliada, é um braço da SHIELD, precisava desmontar o corpo do Visão, porque é uma arma que talvez se cair nas mãos erradas cause muitos problemas, então faz um certo sentido ele estar ali para ser desmontado e ficar seguro, né? E por isso talvez não exista o micromanage ali do Capitão América, da galera que ficou, falou, vamos confiar, é aliado, então eles nunca iriam imaginar que o diretor tinha outros planos. Então, mas eu acho tudo muito estranho, porque, assim, ok, a gente tem que parar pra pensar que a gente teve o blip, né, a gente teve o momento de 5 anos aí entre o estalo do Thanos e entre o retorno de todo mundo. Nesse período todo, o Visão tava morto, o Visão morreu em Guerra Infinita antes do estalo, então eles tiveram 5 anos aí pra lidar com o corpo do Visão. A gente não sabe em que momento que ele foi pra SWORD, mas o que a gente sabe é que, assim, a Maria Rambeau, que é a mãe da Mônica, ela morreu faz 3 anos. Então ela morreu ali no meio desse intervalo. Então, se ela continuou até o fim da vida como diretora, que eu imagino que talvez tenha acontecido, ela que pode ter recebido o corpo do Visão lá pra realmente desmontar, né? E aí com a morte dela, ou quando ela teve que sair por motivos de saúde e tudo mais, o Hayward pode ter assumido e tocado esse projeto. Ou a própria Maria que começou a tocar, mas eu acho difícil porque ela era de observação de sentient weapons, né? De armas conscientes. Ela não criava armas que nem o Hayward estava fazendo. De qualquer maneira, eu acho muito estranho que Capitão América, que Natasha tenham permitido que o corpo do Visão ficasse lá e não tivessem nem dado uma visita, sabe? Você acha que faltou supervisão dos amiguinhos? Não é nem supervisão, cara. Eu fiquei pensando assim, a gente tava conversando sobre isso no WhatsApp mais cedo. Aí o Michel falou, eles foi cuidado e tá lá, né? Mas eu falei pro Michel, se você morresse, doasse seu corpo pra ciência, eu ia querer saber se estavam cuidando bem do seu corpo, sabe? Mas você é maravilhosa, né? Não é outro nível, você é muito mais maravilhosa que Capitão América. Eu entendo. Não, claro que não, pô. O Capitão América, ele ia querer um memorial pro Visão, sabe? Ele ia querer um museu do Visão. Ele ficou 800 anos chorando o Bucky. Tudo bem, o Bucky é o melhor amigo, mas assim, o Visão é um companheiro de equipe, é um cara que morreu se sacrificando e tudo mais. Será que ele não ia ficar mais atento? Pedir pra pelo menos, beleza, vocês desativaram o corpo, agora deixa a carcaça dele, sei lá, num memorial, em alguma coisa assim? Mas imagina o perigo de ter 3 bilhões de vibranium exposto num memorial. Ia ser um monte de bandido querendo roubar ele o dia inteiro. É tipo fio de cobre. É tipo fio de cobre. Exato. Mas é o que a Wanda quer fazer, ela quer enterrar, né, e tudo mais. Mas assim, podia ser enterrado, assim, do lado da Torre dos Vingadores. Podia ser, sabe... Até na própria SWORD podia ter um memorial pra ele, sabe? Mas aí em 5 anos eles não foram visitar o corpo do amigo, não foram, tipo... Você não vai visitar o túmulo das pessoas? Então, tipo, você visita o túmulo do Visão lá no memorial todo guardado da SWORD. Eu fiquei revoltada. E nesse momento nós vemos ali quando ela entra na SWORD e vai confrontar o Hayward e exige o corpo do Visão. E a gente vê aquela ceninha, aquele microsegundo do trailer, onde ela vê o corpo do Visão, vê que ele está sendo desmontado, fica incomodada, quebra o vidro e vai ali para pegar o corpo do Visão. Mas, eis aí uma grande reviravolta. Não, Wandinha não roubou o corpo do Visão. Ele estava ali o tempo inteiro na SWORD, está até hoje sob domínio da SWORD. Michel, a gente estava certa, a gente acertou mais 2 coisas, né? Porque a gente falou que essa cena da Wanda na câmera de segurança não estava mostrando tudo, iria ser reprisada de outra forma, contando mais informações, que a história não era bem assim, e realmente não era bem assim, ela não levou o corpo embora. E a segunda coisa que a gente apontou é, a Wanda já conhecia o Hayward de antes.
E é desse momento. A Mikan tá encanada com isso desde o dia 1, que ele já tinha rolado essa interação, e a sua sagacidade foi brilhante, porque como a Mikan chega a essa conclusão? No episódio que a Wanda sai ali do Rex e ela chama ele de diretor, a única forma de ela saber a patente dele é se ela já tivesse conhecido ele previamente. Então, excelente dedução. E uma coisa interessante ali do Hayward, primeiro que a sala dele é número 101, e sala 101 já é uma vibe muito 1984, mas eu não acho que seja uma referência direta aí, é só porque é um número meio emblemático. E outra coisa é que, se vocês forem notar, ele leva a Wanda pra ver o corpo do Visão, eles não estão indo pra outra sala, não estão indo pra outra seção ali do prédio, ele tá literalmente atrás do escritório do Hayward. Tem o vidro lá e ele já vai direto pra ver o laboratório. Então, se ele precisa estar tão perto assim, esse deve ser o projeto mais importante, ou um dos mais importantes em que ele tá trabalhando. Não, ele tá obcecado. Claramente o projeto Catarata ali é prioridade pra ele. E é doido que a Monica Rambeau foi lá um pouquinho depois que a Wanda foi visitar o corpo do Visão, e ela não viu esse vidro ali atrás. Será que ele já tinha consertado o vidro e tudo certo? Ela não notou que tinha o laboratório? Fechou a persiana e é nóis, não tinha como ver. Mas aí, o diálogo que rola entre a Wanda e o Hayward é muito interessante, porque eu pensava, ele vai ser o cara que vai convencer a Wanda a reviver o Visão. Na minha ideia era isso. Então, ela roubou o corpo, ele meio que deixou, e aí ela reviveu. Só que a gente vê que ele dá uma manipulada mesmo, né? Ele joga um verde ali, tipo, meio que dizendo, você não pode, hein? Você não pode ressuscitar ele, tá? Porque seria errado. Com certeza ela foi instigada ali por ele. A gente nota uma má intenção do Hayward. E ele ficou esperando. Ele ficou esperando ela pegar o corpo pra fazer alguma coisa. E no final ela realmente acaba indo embora sozinha. Ela não cedeu diretamente à manipulação dele, né? É bem interessante isso. Tipo, no fim ela acabou fazendo o que ele queria, mas não foi dessa forma que ele tava pensando, né? E é muito triste ver o corpo do Visão lá todo desmantelado. Não é nem que tava uma coisa muito ordenada, né? Tem uns pedaços faltando. Não sei. Imagina você ver a pessoa que você ama fazendo isso, sabe? Ela até se considera parte da família dele, né? Ela fala pro Hayward que ela é a next of kin, que seria o parente mais próximo, né? Que é o termo que você vai usar quando alguém falece mesmo, que você vai recuperar o corpo, que você vai cuidar do velório. Então, é muito pesado. É muito pesado. Imagina, você vê a pessoa que se ama esquartejada e manipulada por outras pessoas, é muito pesado mesmo. E ainda dizerem coisas como o Hayward fala pra ela, né? Que ela fala, ele é tudo que eu tenho. Que seria uma coisa que, mano, ela acabou de viver esse luto. Ela não passou 5 anos pra ela. Ela acabou de voltar pro mundo. E aí ela fala, ele é tudo que eu tenho. Eu quero enterrar, quero, tipo, seguir em frente. E ele, putz, que pena que ele não é seu. Muito filho da puta. Nossa. Eu avisei que ele era cuzão. Aí Wanda vai pra Westview. Nessa hora eu fiquei, por que ela tá indo pra esse lugar, né? Estranho. A cidade tá caidaça, né, Michel? Sabe qual é a vibe que eu fiquei? Eu fiquei que a cidade estava amaldiçoada. Porque conforme ela vai andando de carros, tem algumas coisas interessantes. Número 1, o coreto ali, onde eles usam na realidade dela, está todo fechado. Tem um monte de coisa em volta, não pode ser usado. A galera tá cabisbaixa, depressiva, triste, tudo bodeado. É realmente como se aquela cidade estivesse amaldiçoada. Ela pode estar meio largada só também, né? Tipo, sem manutenção. Não, tem coisa aí, Mika. Tem coisa aí. Esse povo tá sob alguma coisa ali que tá influenciando o mood da galera. A prefeitura não tá cuidando, Michel. Pode ser também. Pode ser. Mas, ó, agora que você falou, isso me lembrou de uma coisa bem interessante. Eu vou fazer outra referência a Madoka aqui. Porque em Madoka tem uma força que faz com que as pessoas ao redor dela, as pessoas que estão sob aquela influência, se sintam mais pra baixo, possam até enlouquecer, ela pode gerar suicídios em massa, esse tipo de coisa. E sabe qual é o nome dessa força? Diga-me. Desse ser, na verdade? Bruxa. A lei. Tá vendo? É lógico que, assim, em Madoka, a bruxa é uma manifestação muito maior, ela tem uma área de influência e tal. Mas, assim, interessante, né? Muito. Acho que tem ligação aí, sim. De qualquer maneira, a cidade tá caidona, seja por uma maldição, seja porque a prefeitura não cuidou da zeladoria. E enquanto a Wanda tá lá de carro, ela vê, né, alguns dos habitantes que a gente depois vai ver aparecerem na série dentro da série. É o elenco. Ela vê o elenco ali da série dela. Mas ela chega no terreno baldio ali, quase, que seria a propriedade que o Visão comprou pra ela, teoricamente, né? Tem ali a escritura. Eu achei muito fofo esse momento. A escritura, aí tem a mensagem
mensagem com um coraçãozinho, que é To Grow Old, ou seja, pra nós envelhecermos juntos, assinado por um V, que é de visão, né? Claro, claro. Mas aí tem uma coisa interessante, né? Tem duas possibilidades. Realmente ela pode ter recebido essa cartinha com a escritura da casinha que o Visão pensou em ter pra eles viverem o sonho de vida americano, de ter a casinha com a cerquinha branca, a família e tudo mais. Ou aquilo pode ser uma manipulação. Ela pode ter sido levada para aquele local específico, achando que era algo que o Visão queria para ela, mas às vezes ela está sendo manipulada ali com aquela escritura. Sim, alguém pode ter fabricado aquilo, mandado para ela. Pode ser. De qualquer maneira, acho que a gente vai descobrir no próximo episódio, né? Se for uma manipulação, vai aparecer com certeza no próximo episódio. Se não for, é muito triste, tipo, é aquela coisa que você fica, nossa, tipo, o que poderia ter sido, sabe? Esse casal podia estar feliz construindo a casinha deles, mas não, ele foi destruído por um ser intergaláctico muito doido. E uma coisa interessante é que, assim, tem o coraçãozinho circulando uma mensagem de novo. Já é a terceira vez que a gente vê esse coraçãozinho na série, né? A gente viu o coraçãozinho no calendário lá no primeiro episódio, tem no letreiro da série que apareceu no episódio passado, circulando ali uma data 10. Então, pode ser que esses coraçõezinhos sejam manifestações a partir desse momento que deu o gatilho pra ela, né? É verdade. E ali nós temos a cena, cara, muito bom. Os efeitos visuais de WandaVision estão de tirar o chapéu, né? Então, quando ela realmente explode, tem aquela onda de emoção e ela cria primeiro a casinha deles e depois explode de novo e cria o Rex e ali toda a realidade para ser aquela coisa confortável dos sitcoms dos anos 50, 60, 70 que ela tanto gostava. E assim, quando aconteceu, eu confesso que a primeira vez que eu vi o episódio, eu achei meio, putz, que tosco, né? Tipo, ela viu o negócio, ficou tipo, e causou tudo. Tipo, eu tinha pensado que seria algo mais complexo e tudo mais. Mas aí quando eu fui ver de novo, eu fiquei, cara, isso faz total sentido, porque em alguns momentos, quando a gente tá de luto, a gente tem esses momentos de explosão mesmo. E eu tenho certeza que muitos de nós, se tivéssemos esses poderes de manipulação da realidade, também tentaríamos mudar a nossa realidade de alguma forma. Não necessariamente criando uma série de TV, mas assim, trazendo uma pessoa que a gente ama de volta, mudando alguma coisa na nossa vida. Então, assim, eu entendi o que aconteceu com a Wanda naquele momento, sabe? Eu acho que é plausível. Não, e a informação mais importante disso tudo é que nós vimos que o Visão ali do Rex foi realmente criado do zero através de magia. A gente até chegou a cogitar a possibilidade de ela ter pego o corpo dele só revivido, mas não. Ela criou do zero. E mais interessante ainda, né? Até a magia dela é vermelha, mas quando o Visão está sendo feito, ele está sendo no amarelinho da Joia da Mente. Então talvez ela tenha resquícios da Joia da Mente dentro dela. E a gente vai falar mais pra frente do corpo do Visão quando for falar da cena pós-créditos, mas fica de olho que tem uma cena pós-créditos, caso você não tenha visto, tá? Que é muito importante nesse episódio. Muito. Então vai lá ver enquanto tá rolando o vídeo e volta aqui depois. Última coisa sobre esse momento da criação de Westview é que eles mostram ali os bastidores da série pela primeira vez, né? Já tinham mostrado um pouquinho o microfone quando o Visão levanta ali na entrevista, mas eu achei muito legal que eles têm ali a Agatha na plateia, né? E tem uma estrutura de 3 câmeras, que é muito de sitcom daquela época e tudo mais, né? Nossa, muito bonito. Aquele estúdio antigão é lindo. Toda a forma como a Agatha tá ali batendo palminha, como se estivesse assistindo o showzinho da Wanda, é muito bom. Eu achei muito legal isso, porque eles conseguiram nesse episódio justificar um motivo de ser uma homenagem às séries, né? Então, por que a Wanda quer fazer isso? E, ao mesmo tempo, eles também deram um pouquinho de informações sobre os tipos de séries que são homenageadas, né? Porque eu senti que muitas pessoas que assistiram aos primeiros episódios ficaram, nossa, essas piadas sem graça. Nossa, tipo... preto e branco. Datado. Por que tá acontecendo isso? E aí eles mostraram exemplos dessas séries, né? Pra dizer, olha, são referências, entendeu? Caso você não tenha pego, são essas as referências. Que é super didático, não necessariamente precisava, mas eu entendo terem colocado, porque eles querem atingir um público grande. E ó, vou fazer mais uma propaganda de Ficcionário aqui, Michel. Acho justíssimo. Eu gravei um vídeo do Ficcionário sobre sitcom, que eu vou falar o que é uma sitcom, que eu acho que é bem importante pra entender o WandaVision, então em breve aí. Mas ó, vamos falar então da última propaganda. Ela encaixa nesse momento, Michel, você acha? Eu acho, né? Quando a gente vê aquela propaganda que é a mais bizarra do Yo Magic, do tubarão, e ela tentando se alimentar ali do iogurte, que pode ser a própria mágica, e isso pode ser uma referência à criação do Rex.
ao momento onde ela cria uma realidade confortável para ela usando a própria mágica. Faz sentido, né? Faz sentido. E aí, assim, tem aquela coisa, né, da criança ia morrer, né, fica uma caveirinha, que a gente vai ter que ver o resultado nesse episódio agora que vem, né? Acho que vai ser a conclusão. Vamos ver se a Wanda vai virar uma caveirinha ou não. Inclusive, agora pensando, a caveirinha da criança do comercial desenho lembra as bruxas com as magias sugadas lá em Salem. Olha aí, será que é a Agnes chupinhando a magia e a energia vital da Wanda? O que a gente vê nesse episódio é que ela tá com os filhos da Wanda como reféns, né? E ela mantém eles lá naquela corda, é bem aflitiva essa cena, mas ela revela, então, que ela entendeu o que tá rolando com a Wanda. A Wanda é uma usuária de magia do caos, que é um tipo de magia extremamente poderoso. Existem vários momentos em diferentes histórias onde personagens extraordinários se tornam extraordinários depois de combinações adversas e também por causa da sorte, né? Eu lembrei muito do Naruto. Naruto, ele é um ninja extraordinário porque ele tem a raposa dentro dele e é meio que um caso do acaso. Da mesma forma, a Wanda tem esse lance de ser tocada pela magia do caos. Pois é, e é interessante o negócio do Naruto, porque eu acho que é uma combinação também, tipo, ele tem a raposa e ele também é descendente de pessoas que vêm de linhagens importantes. No caso da Wanda, a gente sabe que antes dela receber o poder da Joia do Infinito, ela já tinha um potencial mágico ali. Se é o sangue de bruxa dela, se é porque teve alguma coisa quando ela nasceu, se é o local que ela nasceu, a gente ainda não tem isso 100% explicado. De qualquer maneira, teve aí uma combinação de fatores que amplificaram esse poder dela. E nos quadrinhos, a magia do caos também existe. Então acho que é legal a gente trazer aqui, bem rápido, tá, gente? A gente não vai entrar em detalhes aqui. Inclusive, se você manjar muito dos quadrinhos da Feiticeira Escarlate, pode comentar aqui mais detalhes pro pessoal. Mas, ó, a magia do caos, ela pode manipular a realidade, ela pode até destruir coisas do cosmo. É muito, muito, muito poderosa e muito perigosa. E ela é altamente relacionada nos quadrinhos ao Cthon, que é o deus do caos da Marvel. E a gente vai falar mais do Cthon no vídeo de teorias do Michel, que vai ser logo depois que esse acabar. Tem muita coisa interessante sobre ele. Mas então, a Wanda tem essa capacidade de usar esse poder nas HQs, o que faz dela uma das personagens mais poderosas do universo da Marvel todo. E outra coisa que a Agatha fala sobre a Wanda nesse finalzinho aí, que é a última fala dela no episódio, né? Ah, você usa a magia do caos, não sei o quê, você é a Feiticeira Escarlate. Primeira vez que usamos esse nome, né? E também tem uma base pra isso nos quadrinhos. Então, brevemente aqui também, a origem da Wanda e do Pietro é uma salada, assim, toda hora mudam e tudo mais. Não é toda hora exatamente, antes que venham me corrigir, não, mas foi só 2 vezes. Tipo, não quer dizer que é toda hora, mas assim, já alteraram algumas vezes. Antes eles eram considerados filhos do Magneto, aí depois mudaram. Aí agora, a história que corre, pelo menos até onde eu me atualizei, é de que a mãe biológica da Wanda e do Pietro é a Natália Maximoff, que olha só que interessante, era a mulher que detinha o título de Feiticeira Escarlate nos quadrinhos da Marvel. Na série, eles falaram com todas as letras que os pais da Wanda e do Pietro são Irina e Oleg Maximoff. Mas isso não quer dizer tanta coisa assim, porque nos quadrinhos a Wanda também tinha pais adotivos e tudo mais. Então isso não impede que ela seja descendente de bruxas poderosas como a Natália Maximoff. Não quer dizer que seja ela especificamente, tá? Não, e o mais interessante, ela diz, você é uma Feiticeira Escarlate, como se realmente isso fosse um título, um manto, como se já tivesse existido outra Feiticeira Escarlate, ou como se fosse um grande mito, uma lenda, né? Então isso é bem legal. Com certeza. E assim, então, Feiticeira Escarlate pode ser um título passado de geração para geração, como é o caso da Natália nos quadrinhos, ou também pode ser uma espécie de lenda, pode ser uma criatura profética, pode ter uma lenda, por exemplo, uma profecia que vai dizer, daqui a 3.000 luas vai nascer uma criança em tal lugar, ou vai nascer uma criança num lugar específico que tem os poderes tal. Isso é uma coisa bem comum quando você fala de histórias relacionadas à magia, então pode ser que a Wanda seja aí uma manifestação dessa entidade aí, Feiticeira Escarlate. Como eu falei, na cena da Joia da Mente, a gente vê outra mulher ali, pelo menos a impressão que eu tive é que era outra atriz fantasiada que ela enxerga, então ela pode estar vendo uma Feiticeira Escarlate do passado, né? Exato. Eu acho que é por aí, pode ser ela pode estar vendo uma manifestação dela no futuro, então, quem sabe ela começa a usar aquela roupinha de Feiticeira Escarlate, mas também é isso, pode ser a mamãe, pode ser bisavó, 500 anos no passado, tem algumas possibilidades. Última coisa desse vídeo que já tá imenso
isso é que a gente tem a cena pós-créditos, como eu já falei, e a gente vai falar mais teorias sobre ela no vídeo do Michel. Mas coisas importantes a saber sobre o Visão Branco. Ele é um personagem que existe nos quadrinhos, então a gente já mencionou ele no vídeo de teorias, mas o Visão Branco seria basicamente uma versão reconstruída do Visão sem as emoções de um humano, porque ele não tem o template do humano pra se basear. É bem mais robótico. E outra informação importante é que a fonte de energia do Visão Branco foi ali o drone com resquícios da magia da própria Wanda, né? O Hayward chama ela de fonte. Então eles drenaram os resquícios de magia ali do drone e usaram para dar energia ali pro Visão Branco. Isso é muito doido, né? Porque, querendo ou não, a Wanda acabou fazendo o que o Hayward queria, né? Que era dar um gatilho ali pra ligar o Visão. Deu a ignição nele. Total. Eu acho importante apontar uma coisa. A gente viu a Wanda criando o Visão do zero ali na realidade dela. Esse Visão Branco que o Hayward fez, provavelmente é o corpo do Visão que tava lá sendo desmantelado. Por que ele ficou branco? Não sabemos, né? Tipo, a gente vai discutir isso. Mas é importante dizer que ela não teleportou, pelo menos que a gente saiba, o corpo original ali da sede da SWORD. Ela criou outro Visão lá. E esse Visão que tá dentro do Rex é feito de Vibranium também. A gente sabe disso porque a gente viu o Hayward localizando ali e tudo mais. Então, será que a Wanda consegue fabricar Vibranium assim? Como quem não quer nada? Olha, imagina. É uma casa da moeda humana, né? Ela pode estar imprimindo coisa importante ali e tá valendo. Nossa, tipo, o Wakanda vai ficar muito bravo, né? Como assim? Agora você tá desvalorizando o nosso metal aqui? E agora, então, vamos correndo pro vídeo do Michel pra ver teorias sobre o WandaVision, sobre o último episódio. Eu tô ansiosíssima pra esse último episódio, Michel. Vai acabar semana que vem. Que delícia de série, viu, meu pai? Nossa, sim. Antes de sair, não esquece de deixar o seu like, manda o link desse vídeo pros seus amigos que estão curtindo a série, porque isso ajuda muito o canal. A gente tá muito feliz de fazer essa cobertura, né, Michel? Não, tá demais. Toda vez que vocês marcam a gente no Twitter, no Instagram, deixa comentário no vídeo, a gente fica muito feliz, a gente olha tudo, tá bom? A gente olha todos os comentários, todas as marcações, a gente gosta, então pode mandar que a gente tá curtindo muito. E, nossa, eu comentei no seu vídeo da semana passada, eu acho que essa cobertura de WandaVision é a mais prazerosa que eu já fiz na minha vida no YouTube. A nossa de Watchmen foi uma delícia, a nossa de Westworld foi uma delícia, eu fiz de The Boys, mas de WandaVision tá especial, Mika, eu tô tão feliz, nossa senhora. Ai, tá mesmo, eu também tô muito feliz e eu tô adorando, principalmente quando vocês vêm ao vivo aqui no chat e tudo mais. A gente nem pediu pro pessoal postar no chat ao vivo, né? Inclusive, só pra gente se despedir, então, se você tá assistindo, comenta aí no chat. Caos. E agora, bora pro vídeo do Michel, que vai começar já, vídeo de teorias. Aliás, você sabia que Caos é a abreviação de Chilling Adventures of Sabrina? Sim. Legal, né? Nada a ver. Tchau. Eu acho mó da hora. Beijo e até o próximo. Tchau, tchau.